Você diz que quer paz, mas será mesmo? Porque a paz exige silêncio, e o silêncio é brutal. Ele te arranca todas as distrações, todas as narrativas, todos os papéis que você interpreta para não ter que encarar a si mesmo. E quando não resta mais nada, sobra você, cru, nu, inteiro, sem desculpas, sem distrações, sem máscaras. E é aí que começa o verdadeiro terror. A maioria das pessoas não está presa porque não sabe o caminho da saída. Está presa porque tem pavor do que vai encontrar lá fora da cela. A mente é uma prisão, sim, mas é uma prisão acolchoada. Ela fala a sua língua, ela te mantém ocupado, ela te protege do abismo do agora. E o agora, por ser mais libertador que seja, é insuportável para quem ainda busca refúgio no passado ou redenção no futuro. Você diz que quer se libertar dos pensamentos, mas vive voltando para eles como quem volta para um relacionamento tóxico. Dói, mas é familiar. Você diz que quer sentir leveza, mas se agarra à dor como quem segura a única coisa que resta de si. Você diz que quer soltar o controle, mas sem ele, quem é você? Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. A dor é um vício, a mente é uma muleta, e o sofrimento, por mais cruel que seja, te dá uma identidade. O ego prefere a dor conhecida à liberdade desconhecida, porque a liberdade exige morte, a morte do que você pensa que é, a morte da história que você repete, a morte do personagem que você alimentou por anos, a morte do falso eu. É fácil apontar para o caos lá fora e dizer que ele te aprisiona, mas o que te prende não é o mundo, é o medo do vazio que surge quando o mundo cala. É o medo de descobrir que sem as histórias da mente, sem os dramas, sem os desejos, você continua existindo. E isso te obriga a confrontar uma pergunta que a maioria foge a vida inteira. Quem sou eu sem os meus pensamentos? Sem os traumas que me definem? Sem as expectativas que me empurram? Sem o passado que eu insisto em carregar? O silêncio responde, mas a resposta não vem em palavra, vem em presença. Em um vazio tão pleno que a mente não sabe o que fazer com ele, porque a mente quer definir, e o ser só quer ser, e o ser não pode ser encaixado, rotulado, controlado. Ele apenas é, como o vento, como a luz, como o que permanece quando tudo desaparece. Você sente o chamado, sabe que há algo além do barulho, além da ansiedade, além da tentativa constante de controlar o incontrolável, mas algo te impede, e esse algo não é o mundo, é você. É a parte sua que ainda se identifica com o cárcere, que ainda teme dissolver-se na vastidão do que é. Você tem medo da liberdade porque a liberdade exige responsabilidade, porque sem o script da mente, não há mais quem culpar. Sem a prisão do passado, não há mais onde se esconder. Sem o peso das feridas, não há mais desculpa para não viver. A liberdade te coloca na frente do espelho, e nesse espelho não há maquiagem, só o reflexo cru da sua alma pedindo espaço para existir, para respirar, para sentir, para expandir além da forma. E você foge se culpando, foge pensando, foge querendo consertar tudo, foge buscando respostas em gurus, livros, promessas, mas nenhuma resposta vai te servir até que você se permita o silêncio de não saber, o silêncio de simplesmente estar, o silêncio de não controlar, de não entender, de não dominar, o silêncio que te quebra para depois te refazer. A mente te convenceu de que para estar em paz você precisa entender tudo, mas a paz não nasce na compreensão, ela nasce na rendição. Render-se é um ato de coragem, um ato de fé. É dizer, eu não sei, mas confio, eu não controlo, mas aceito, eu não preciso mais lutar para existir. É nesse exato ponto que algo muda. O medo começa a derreter, a dor começa a perder sentido, a voz interna começa a perder autoridade. Você não precisa brigar com seus pensamentos, nem se livrar deles. Precisa apenas lembrar que você é maior do que todos eles. Você é o espaço onde eles acontecem. Você é o futuro silencioso sobre o qual tudo se projeta.
Você é o observador inatingível. Você é o céu e os seus pensamentos são só nuvens. O que te impede de se libertar não é a prisão, é o apego à cela, é o medo de sair, é a ausência de garantias do lado de fora. Mas aqui está o paradoxo. Nada é mais incerto que a liberdade e nada é mais insuportável do que viver sem ela. Você pode continuar repetindo sua história, continuar obedecendo os mesmos pensamentos, continuar buscando segurança nas correntes, ou pode fazer o impensável. Pode sentar em silêncio, pode ouvir o que a mente tenta esconder, pode olhar para dentro com coragem e dizer: chega, chega de me abandonar para agradar, chega de me distrair para não sentir, chega de me esconder atrás da dor, do medo, do passado. Eu não sou isso, nunca fui. Eu sou o que sobra quando tudo isso vai embora. Sou a presença viva que permanece quando a tempestade passa. Sou o intervalo entre os pensamentos, o espaço entre os sons, a luz atrás da sombra, o espírito por trás do personagem. E isso ninguém pode tirar de mim. Então pare, respire, sinta. Não tente entender, não tente melhorar, não tente fugir. Apenas esteja, sem esforço, sem pressa, sem expectativa. O silêncio não vai te destruir, vai te revelar. E talvez, só talvez você descubra que a paz que tanto buscava já estava aí o tempo todo, sufocada sob o medo de ser livre. Porque ser livre é ser inteiro. E ser inteiro exige abandonar tudo que você acreditou que precisava para se sentir completo. Mas há algo ainda mais profundo. Há uma força por trás da mente, por trás da forma, por trás do tempo. Uma inteligência silenciosa que pulsa através de tudo e que te chama incansavelmente para dentro. Os antigos chamavam isso de espírito, de alma, de Atma. Os hermetistas diziam: assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. E essa força é você. Quando você para de pensar, não há vazio. Há tudo. O silêncio não é ausência, é presença concentrada. É Deus respirando dentro de você. É o universo ouvindo a si mesmo. É o ponto onde o observador e o observado se fundem. Você teme esse ponto porque ele dissolve o controle, mas o controle é apenas medo fantasiado de sabedoria. O controle é o véu, a prisão, a ilusão de que se você puder controlar tudo, você estará seguro. Mas o verdadeiro eu não precisa de segurança. Ele é eterno. Ele é o que existe antes de qualquer medo. Você pode passar a vida inteira acreditando que pensar é existir, mas pensar é só traduzir a vida. Existir é silenciar o tradutor. É tocar a realidade sem intermediação. A mente interpreta, o ser presencia. E o ser não precisa entender. Ele sente, ele se alinha, ele flui, ele é. Quando você solta o pensamento, o tempo desacelera, o corpo relaxa, a alma sorri, porque finalmente você está livre, inteiro, silencioso e absolutamente real.